Galera abençoada por Jesus, tudo bem com você? Hoje eu quero gravar uma mensagem com o tema Ressignifique, né? Bem apropriado para esse tempo que nós estamos vivendo essa mensagem, e eu creio que já está acabando, espero que você também creia, né? E nós teremos que nos ressignificar como pessoas, ressignificar como em situações que nós passamos em casa, ressignificar nos trabalhos, né? Para quem tem empresa, ressignificar as empresas. Então, assim, ressignificar é dar um novo sentido, né? Para algo ou para alguém, né? É pegar aquilo que era ruim, né? E dar um novo significado, né? E aquilo muitas das vezes nos traz muito aprendizado, né? Pegar uma luta que você está passando hoje e olhar o que você pode extrair de bom dentro dessa luta, né? Dentro dessa pandemia que nós estamos vivendo, o que você pode ressignificar na sua vida? O que você vai precisar ressignificar daqui para frente? Dar um novo começo, dar uma nova chance, mudar algo que você fazia, que você agora não vai poder fazer mais daqui para frente, né? Então, assim, eu quero deixar hoje para vocês 3 dicas, né? Para que você reflita e se analise, né? Se sonde o que você pode ressignificar, qual história que está aí aberta dentro do seu coração, que ainda está te causando muita dor, e você precisa sim ressignificar isso na sua vida, né? Muitas das vezes as nossas lutas, elas não vêm só para nos derrubar, elas vêm para nos fazer crescer, né? E eu quero ler para vocês 2 versículos. Um versículo está em Salmos 119, versículo 67, que diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Amém? Nós devemos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, porque realmente, quantas vezes antes de passar por alguma luta, nós pensávamos de uma maneira, e depois que nós passamos por essa determinada luta, nós mudamos completamente os nossos pensamentos, nós mudamos completamente a nossa maneira de agir, nós mudamos, né? Muitas das vezes, ao julgarmos alguém que está passando por certa situação, e quando nós passamos por algo às vezes parecido, nós entendemos melhor a vida daquela pessoa ou a atitude dela, né? E o outro versículo é também no Salmo 119, né? Versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus decretos. Né? Essa mensagem falou muito ao meu coração, porque eu mesmo, quando eu me separei do meu marido em 2012, né, como eu já falei em outros vídeos, eu vivi uma separação. Então, assim, eu sofri as consequências. Quais as consequências, né? Quero deixar uma pergunta para você. Você já sofreu consequências de um grande problema na sua vida? Né? Eu sofri consequências por este grande problema, e foi eu mesma quem provoquei esse problema, né? Muitas das vezes tem problemas que nós achamos que Deus mandou para nós, ou que o diabo mandou para nós, e muitas das vezes somos nós mesmos quem provocamos ou procuramos o problema, né? E aí nós temos que também aprender que com Jesus todas as coisas são possíveis, e Ele dá um novo significado, né? Eu me separei em 2012, e depois de um tempo buscando os caminhos do Senhor, né, e Deus consolidou o propósito dele com a minha família para minha vida, e eu precisei, né, um dos primeiros tópicos que eu quero deixar para vocês aqui lembre-se que não há problema maior que o seu Deus. Eu precisei acreditar nisso com todo o meu coração, porque como que eu estava separada e eu acreditar que o meu marido era o propósito de Deus para minha vida e permitir que ele retornasse à minha vida, né? Então, assim, eu realmente precisei acreditar, e eu quero encorajar você a acreditar nisso também, né? Lembre-se que não há problema maior do que o seu Deus, e eu quero ler para vocês também Romanos 8:28, né? Que diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? E isso quer dizer, quando Deus diz tudo, é absolutamente tudo, né? Pode contribuir para o nosso crescimento. Eu também não entendia sobre isso, mas eu tenho experimentado, né? Por ter sido fiel, mesmo sem entender a Deus, eu tive que entregar o meu coração para o Senhor. Eu tive que entregar as minhas debilidades, as minhas lutas internas e mentais, né? Que me bloqueavam de viver isso, e eu tive que confiar que o Senhor iria usar essa história para contribuir
para o meu próprio bem. E hoje eu colho frutos disso por ter confiado inteiramente no Senhor e ter acreditado nesse versículo, né? Uma outra área que talvez você possa estar passando, eu usei o meu casamento, né? Quantos casamentos talvez possam estar passando por lutas hoje, né? Talvez esse seja o seu caso, ou nas finanças, né? Com essa crise, nós estamos passando, tem muitas pessoas passando por muita crise. Quando eu penso em reclamar que eu só trabalhei um dia ou que só entrou tanto no meu caixa na tal semana, eu penso nas pessoas que eu tenho servido, que realmente assim estão há meses sem trabalhar. Então, como eu posso reclamar de ficar sem trabalhar apenas um dia, né? Basta a gente olhar para o lado, que a gente sempre vai ver que tem pessoas, às vezes, em situações piores do que a nossa, né? Então, e olhar para nos dar esperança, não que nós não temos o direito talvez de sofrer, mas até quando nós vamos ficar só lamentando, sofrendo, murmurando, né? Então, assim, busque maneiras. Eu precisei ressignificar a minha história de finanças também, né? Devido ao acidente do meu marido, eu precisei ser a pessoa que arcasse com todas as despesas financeiras da minha casa. E assim, eu precisei ressignificar. Eu não poderia mais trabalhar só num período, eu precisei trabalhar em 2 períodos, eu precisei criar rendas extras, e eu fui buscar de todas as maneiras que eu podia, porque a gente se limita, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso, eu também não tinha dinheiro para fazer um curso, mas eu buscava as palestras que tinha, gratuita, eu buscava livros, eu buscava vídeos no YouTube, pessoas bem-sucedidas, e eu ficava assistindo aqueles vídeos, e eu estudava aquilo dali. Ainda continuo fazendo isso. Eu busquei tudo que tivesse ao meu alcance e busquei fazer o melhor com aquilo que eu tinha, né? Se o que eu tinha era aquele vídeo gratuito ali, eu ia dedicar como se eu tivesse pagado $1000 naquele vídeo, né? Eu ia como se eu tivesse pagado para ter aquela classe. E assim, eu apostar o meu melhor, sabe? Talvez seja o momento de você ressignificar o seu tempo, que a gente sempre reclamou que não tinha, né? E assim, hoje eu colho disso, porque eu consigo aconselhar pessoas nessas áreas, e eu consigo ver que eu venci lutas financeiras que eu achava que eu não fosse conseguir ser capaz. E quando eu achava assim, esse ano eu venci tudo que eu podia vencer, eu não vou mais, eu acho que não tem mais nada que eu não vá conseguir, porque eu vou precisar passar. E quando era no ano, eu achava que eu tinha passado assim um ano maior de crise da minha vida. E quando era no ano seguinte, hoje eu tô rindo, mas assim, só quando talvez é só você que sabe o momento que você está vivendo. É só você que sabe, se você que sabe que você vive hoje e não sabe o que você vai comer amanhã, confia no Senhor, sabe? Fala, Senhor, ressignifica a história da minha vida, né? Me dê estratégias, rompe barreiras, né? Esse momento, talvez é um momento onde que Deus está querendo que você o busque com mais intensidade, né? Então, assim, comece a colocar as suas dificuldades na mão do Senhor, deixando com que Ele ressignifique. Pessoas que não perdoam, pessoas que não estão com briga com pai e mãe, com os irmãos, com família. Gente, eu posso falar dessas áreas para vocês, porque foram gigantes que eu precisei derrubar na minha vida, sabe? E uma área puxa a outra. Porque quando nós não perdoamos, nós adoecemos por dentro. E quando nós adoecemos por dentro, mentalmente, nós nunca vamos estar bem, sabe? Emocionalmente. E aquilo atrapalha no nosso trabalho, atrapalha de nós crescermos para alcançar finanças, atrapalha o nosso relacionamento com Deus, né? Eu precisei perdoar pessoas, eu precisei ressignificar a história da minha vida, eu precisei liberar perdão para uma mãe, sabe, que não me criou, e eu precisei entender que eu tenho que honrar a vida dela. E assim, eu durante muito tempo justifiquei, porque tipo, mas ela que me deu pro meu pai, então tipo, mas eu tô ok. Não, eu não tava ok com isso. Eu dentro de mim, eu sabia que eu não estava ok, porque Deus falava ao meu coração. E só quando eu precisei pedir perdão para ela também, porque acabei falando coisas, justificando o que ela teria que ouvir, porque o que ela fez, e não tem justificativa. Houve um tempo que Deus não dá aval para as nossas desculpas, para as nossas justificativas, porque Ele sofreu muito mais do que nós.
Ele foi traído também. Se você foi traído por uma amizade, não consegue confiar nas pessoas, entregue isso nas mãos do Senhor e deixe com que Ele ressignifique as suas histórias. Eu também fui traída por amigos, mas quando eu começo a me lembrar agora que Jesus foi traído também, sabe? Fica tudo assim mais volúvel para você deixar que Deus trabalhe no seu coração e que você feche essa ferida que passa ano, entra ano. Eu conheço pessoas que há 10 anos e eu converso com ela temporariamente, em tempos diferentes, e ela tá sempre na mesma luta, na mesma batalha emocional ou financeira, e isso é porque não foi curado dentro delas, né? E talvez qual é a ferida que está aberta dentro de você? Qual área da sua vida que está escassa hoje, que você precisa aprender a dar um novo significado, né? E lembrando que com Jesus todas as coisas são possíveis e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Sempre lembre disso. Mas, Suelen, como que isso pode, para você falar, talvez seja fácil? Não, não é fácil. Eu continuo deixando Deus ressignificar minha história todos os dias, porque eu entendi que é diário. Eu entendi que o perdoar a minha mãe biológica é algo que eu tenho que decidir diariamente. Eu decidi que perdoar um irmão que me traiu é algo que eu tenho que decidir diariamente. Eu decidi que eu não posso achar que até aqui tá bom. Eu entendi que até aqui tá bom o fator de eu ter crescido um pouco sobre finanças. Eu não posso achar que está bom. E eu tenho que continuar buscando diariamente para que eu não volte. Eu não quero andar para trás, né? E assim, são decisões que nós temos que tomar diariamente para ressignificar a nossa vida. Amém? Essa é a minha mensagem, né? Eu quero deixar para você isso, que você lembre-se que não há um Deus maior, né? Que você medite no que está acontecendo e foque no futuro, né? O que você pode tirar? Pergunte para Deus, né? Eu sempre ousei fazer as perguntas. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? É eu o problema, né? Então fala comigo, por favor, Deus, me ajuda a sair daqui. Eu vi o quanto eu fui crescendo, né? E permita que Deus te ensine, porque muitas das vezes a gente pergunta e Deus nos dá a direção, nos dá o caminho, mas nós não queremos. Nós não queremos seguir, nós não queremos perdoar, nós não queremos ver uma palestra para crescer financeiramente, nós não queremos escutar, quem sabe, um pouco a mais. Talvez nós não queremos pagar 1 hora e ler um livro, né? Deus sempre quer nos ensinar algo quando nós passamos por lutas, né? Eu aprendi muito e hoje eu vejo o verdadeiro significado desse versículo na minha vida, né? Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. Eu cresci muito em Deus, eu cresci muito na palavra de Deus, depois que eu passei muitas lutas. Eu cresci em muitas áreas, né? Hoje eu dou mais valor ao meu marido, aos meus filhos, à minha família. Eu dou mais valor ao dinheiro que entra na minha casa. Então, assim, são pequenas áreas, mas nada se compara ao crescimento que eu tive da palavra de Deus, de ter crescido em Deus. Então, nada se compara. Se eu não tivesse passado, talvez, por tantas lutas que eu já passei até aqui, eu não teria aprendido metade do que eu já aprendi, né? Então, assim, eu continuo deixando Deus ressignificar a história da minha vida. Eu quero encorajar você a deixar que Jesus também ressignifique a história da sua vida. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que você goste. Se você gostar, dê um like aí embaixo. Ativa aí o sininho também, tá bom? E compartilhe com a tua família, compartilhe com pessoas que você sabe que precisam de uma mensagem, né, de conforto. E eu espero que Jesus toque o seu coração, porque essa é a intenção dessa mensagem, que Jesus fale ao seu coração. Um beijo da Sussu Inspire para você.